Galera, e chegamos ao nosso último tema do dia, marca empregadora. Bruninho, ele conversa com Diogo Forghieri, diretor de Talent Solutions da Randstad Brasil. Del, quem diria, hein? Tudo que é bom dura pouco. Depois de um dia recheado de atrações, estamos chegando aqui ao nosso último evento do Talks. E para a gente encerrar com chave de ouro, nós vamos falar sobre marca empregadora. Mais especificamente, como fortalecê-la, como torná-la mais estratégica, como fazê-la realmente benéfica para as organizações. Quem vai me acompanhar aqui, né, com esse tema é o Diogo Forghieri. Ele é diretor de Talent Solutions da Randstad Brasil. Diogo, seja muito bem-vindo ao Talks. Tudo bom, Bruno? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E para a gente começar aí o nosso bate-papo, eu tenho um pouco a sensação que quando a gente está falando de marca empregadora, né, o employer branding, eu não sei se a gente generalizou um pouquinho o que é esse conceito. Ou tudo é employer branding ou nada é employer branding. Eu acho que algumas empresas, algumas explicações sobre acabam levando um pouco para esse extremo, quando a gente está pensando no que de fato isso significa. Então, eu queria entender de você, dentro do trabalho da Randstad, como especialista, como definir esse conceito de marca empregadora? Do que exatamente a gente está falando? Basicamente, Bruno, marca empregadora é uma estratégia de marketing de recrutamento, né, para as empresas, para que elevem a sua reputação, né, em termos de empregador como um todo, né. É um tema ainda emergente no Brasil, né, que vem cada vez mais ganhando forças. Até um tempo atrás, a marca empregadora era vista a empresa que paga os melhores salários, né, que tem a marca mais relevante em termos de consumo, né, os melhores benefícios. Isso vem mudando muito, né, principalmente após a pandemia, né, ou seja, quando a gente concebe a questão da marca empregadora hoje, a gente fala muito antes de contratar um profissional, né, então acho que o conceito começa muito antes do onboarding e termina muito depois do offboarding, né? Então, é todo o arcabouço de ações e de percepções que a empresa vai sedimentando, né, dentro, internamente e externamente, que leva à sensação de como que a população e como o seu talento, o seu potencial futuro talento a percebe. Então, o que ela fala, ela executa, né? Como ela trata os seus funcionários? Como ela lida no momento de uma reformulação? Qual o impacto dela à sociedade? Como que ela devolve, o que ela devolve à sociedade em termos de valores, né? de tudo aquilo que ela coleta da sociedade. Então, acima de tudo, pela geração Z, né, a gente vem observando eventos mais recentes, como a Grande Resignação, Quiet Quitting, onde esses talentos, muitos deles os mais jovens, vêm buscando uma ressignificação dentro do ambiente de trabalho e vem questionando, né, a geração anterior que buscava no trabalho o fim de todo o seu esforço, né, crescer, trabalhar para conseguir os objetivos individuais, e isso vem sendo posto à prova, né? Então, hoje, a marca empregadora ela transcende o potencial que a empresa tem de atrair um bom talento, né? E não está apenas vinculada a fatores tangíveis, concretos e objetivos. Eu acho bacana você tocar nesse ponto, porque a gente sempre teve um pouco daquela visão que o colaborador tem que se adaptar à empresa, à cultura da empresa. Tem até aquele estereótipo, né? Ah, não está feliz, mas então tem outro no seu lugar querendo essa vaga. E hoje a gente vê um movimento muito diferente que começa em alguns lugares, em algumas áreas, da empresa se adaptar ao colaborador. Acho que muito disso também por conta da geração Z, que está entrando agora no mercado, tem uma mentalidade muito diferente, um jeito de enxergar esse ambiente corporativo. Então, eu queria entender, você citou o Quiet Quitting, né?
Também outros movimentos, como o job hopping, que é esse movimento de profissional da geração Z, principalmente, acabar pulando de uma empresa para outra num intervalo de tempo muito curto. Como que eu, utilizando o employer branding, utilizando as ferramentas, as técnicas de potencialização da marca empregadora, consigo combater esses movimentos, consigo atrair e reter mais públicos que são difíceis de atrair e de reter? Como que ela me ajuda nesse sentido? Bruno, eu acho que, acima de tudo, antes de falar de marca empregadora, as empresas precisam se autoconhecer, né? Então, buscar um diagnóstico, né, de como é percebido internamente, de como ela é percebida externamente pela liderança, buscar uma grande integração da liderança, preparar a liderança para lidar com os dados dos seus talentos, coletar dados recorrentemente através de pesquisas de satisfação, de pesquisas de clima, para que, de fato, a empresa possa perceber o que ela é de fato e não o que ela gostaria de ser. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente vive um momento onde as 4 gerações estão se colidindo dentro do mercado de trabalho. Isso traz ainda uma complexidade maior para a liderança. Então, além de você entender quais são os anseios de sua população, os recortes das gerações internamente, é importante você entender dessa pluralidade e oferecer uma proposta de valor que seja tangível e seja, de fato, percebida como valor para o Bruno, que, eventualmente, o Diogo não vai ter a mesma percepção. Então, a gente fala muito de individualização, né, o olhar para o indivíduo, não só para os indivíduos, né, ou não só para a força de vendas, ou o chão de fábrica, ou então os executivos. Então, as empresas elas buscam cada vez mais a se autoconhecerem, entender as suas vantagens competitivas. Muitas vezes, a alta liderança ela tem muito claro dos valores e da sua cultura, quais são as suas vantagens competitivas, mas nem sempre isso é disseminado ou percebido ou compreendido e aceito por toda a população, né? Então, a estratégia ela vai além de simplesmente eu vou trabalhar a marca empregadora, né? Eu vou ter uma piscina de bolinha, eu vou ter frutas no café da manhã. Isso é muito efêmero, né? O profissional, acima de tudo, a geração Z, ela busca senso de pertencimento, propósito. E o meu propósito pode ser diferente do seu. Então, as empresas elas começam a entender, a jogar mais próximo da realidade quando elas se despertam a essa realidade. Como manter um jovem engajado? Primeiro, entender que um jovem é diferente do que um baby boomer ou um profissional de outras gerações, né? Muitas vezes o dinamismo, a vontade de você estar indo além da sua divisão, você ser reconhecido, não ser promovido, mas o jovem quer ser reconhecido. Ele quer ver o trabalho dele impactando a sociedade. Ele quer ver grupos de discussões, de afinidades dentro da companhia, né? E isso ele acaba buscando, através desse dinamismo, o maior senso de pertencimento. Então, aí eleva-se a chance das companhias terem esse talento. Então, eu costumo dizer, não são os jovens que mudaram, né? Os jovens são os jovens, né? A geração Z. E eles estão aqui para ficar, né? E é a população a qual nós vamos trabalhar. Então, eu acho que está mais na mão da liderança e das companhias aprenderem a lidar com essa ansiedade, com esse dinamismo, essa vontade de fazer coisas diferentes, multidisciplinares, treinar além daquela função que o jovem está designado a executar, aumenta, sem dúvida nenhuma, a chance da empresa reter e atrair um bom talento, né? E aí isso permeia o employer branding. Isso é marca empregadora, né? Começa dentro de casa, muito mais o que a empresa faz e proporciona para o seu talento interno do que ela, num post de uma vaga, o que ela diz, né, o que aquele talento vai encontrar. Que vem dizer isso para ela, para aquele talento,
são outras pessoas. Não adianta você forçar a barra e mostrar, às vezes, uma realidade que ele não vai encontrar. Aí ele vai pular, ele vai se desengajar, ele vai fazer o mínimo necessário, né? E aí a gente cai nesses movimentos mais recentes que a gente acabou de falar. E pincelando um trecho desse seu relato, né, quando você fala de desenvolver estratégias que vão além do employer branding, eu queria te fazer uma pergunta dupla. Primeiro, quem é o responsável por essas estratégias? A gente está falando do RH, das lideranças, do marketing, da gestão. Quem é que tem que se mobilizar para desenvolver essas estratégias? E quando a gente está pensando numa empresa, acho que de menor porte, ou uma empresa que ainda nem conhece esse assunto, está vendo aqui pela primeira vez, ainda não tem noção do que é marca empregadora, como que eu dou um start nesse processo? Porque você falou do recrutamento, das vagas, mas tem o antes das vagas. Então, como que eu inicio isso no meu negócio e quem que deve se envolver para agitar esse processo na empresa? Legal. É importante a gente reforçar que é um movimento de longo prazo. Você não consegue construir uma marca empregadora, seja numa empresa pequena ou numa grande multinacional, porque você lançou uma campanha ou você decidiu novos benefícios e tudo mais, né? Então, é uma questão de reputação, né? Dia a dia, né? Longo prazo. E como qualquer movimento, ele tem que ter uma referência, né? Então, tem que vir de cima, da alta liderança. Então, sem o movimento estar ancorado pelo presidente, né, pelo management team, ter união e colaboração e alinhamento entre a alta liderança é muito importante, né? Porque o ser humano ele vive de uma referência. Quando você entra numa empresa, quando você busca um cargo, quando você tem uma expectativa de mudar de função, de mudar de área, de mudar de país, você normalmente tem uma referência ali, poxa, aquele cara, aquela pessoa, ele teve uma chance, eu quero seguir esse caminho, né? Ou então, olha, eu ouvindo e vendo essa pessoa falar, eu quero trabalhar nessa empresa, né? Então, o movimento de transformação ele começa e é ancorado pela alta liderança da companhia e pela integração das áreas, né? A liderança ela precisa estar uníssona, né? Imagina eu como funcionário reportando a uma diretoria a qual o meu diretor ele acha que isso não é tão importante, que o importante é o resultado, e que o clima não importa, e que se não entregar resultado, poxa, eu vou colocar em xeque esse propósito maior ao qual a empresa vem buscando, né? Então é importante o movimento começar e ser ancorado pela alta liderança, que a liderança e a média liderança esteja alinhada, né, todos os departamentos, que a liderança, logo de início, aquele primeiro layer de liderança seja preparado, treinado, capacitado para gerar com essa grande ebulição geracional, porque, no final do dia, quem vai garantir a tática, né, de toda a transformação, do engajamento, do senso do propósito, né? Eu estou ouvindo o presidente, mas aqui o meu coordenador, poxa, ele ecoa o que o presidente fala, né? E muitas vezes essa média liderança ela não está preparada, né? A empresa, por vezes, ela não dá a devida atenção em capacitar a média liderança para que ela ecoe, né? Mas sem dúvida tem que vir de cima, senão não é departamental, né, o fortalecimento da marca empregadora. Entendi. E onde entra o RH nesse processo? O RH ele é o grande veículo de tudo isso, né? O RH ele permeia todo esse movimento de fortalecimento da marca empregadora. Ele sedimenta, né? Ele é a plataforma onde o executivo número 1 da empresa ancora essa estratégia, né? De como comunicar, de como engajar, de como ouvir os colaboradores. A empresa ter uma RH forte, ela já mostra para a sua população interna e para o seu futuro talento que ela acredita em pessoas, né? Uma empresa com RH atuante e estratégico, ela é o primeiro passo de uma marca empregadora, né? Não existe marca empregadora sem uma estrutura forte de RH, né? Então, é uma
bela missão, né, que é atribuída ao RH, e ele começa, termina e continua, né, com qualquer estratégia que envolva pessoas. Ô, Diogo, e quando a gente está falando desse processo estratégico, quais cuidados as empresas têm que ter? Porque a gente, no RH para você, que é o portal aqui do grupo, a gente publicou recentemente alguns conteúdos falando sobre as chamadas empresas dos sonhos, né? Que a nova geração já não tem tanto esse conceito de olhar para uma empresa e, nossa, a missão da minha vida é estar nessa empresa. E a gente vê que alguns movimentos em empresas muito grandes, como que está acontecendo agora, essa onda de demissões, Vale do Silício, empresas referência, desejadas, demitindo milhares de pessoas de uma vez só, em uma rodada, depois uma segunda rodada, terceira rodada, às vezes. Então, a gente vê que o mercado está se reestruturando a esse novo normal. E algumas práticas adotadas por empresas que a gente tem como referência acabam assustando um pouquinho. E eu não sei se isso compensa negativamente, às vezes, boas ações. Você tem um bom projeto interno, você tem uma iniciativa bacana, você sabe se vender, sabe como divulgar, tem onboard, tem offboard, mas, ao mesmo tempo, você demite em massa. Ao mesmo tempo, as pessoas lá dentro têm burnout. As pessoas têm um baita de um salário, mas não têm um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, assim, como a gente está falando de reputação, e querendo ou não, reputação envolve cada passo que a empresa dá, ainda mais em tempos de redes sociais, quais são os principais cuidados que as empresas têm que ter para que, de fato, elas tenham um bom processo de employer branding e acabem não caindo em armadilhas comuns? Ações meio antipopulares vão acontecer, é normal, é um negócio, vai ter demissão, vai ter briga, vai ter líder ruim, não tem jeito. Mas que cuidados as empresas têm que ter nesse sentido? Eu acho que começa por um sistema de gestão interno que vai além do momento ao qual a empresa está inserida. Vai além do momento de euforia, né, que a gente viveu, por exemplo, logo depois do advento da pandemia, a gente viu o mercado de tecnologia bombando, contratando, né, e captando muito dos talentos, né, por grandes marcas, e logo depois a gente viu um movimento contrário, talvez mais abrupto ainda, do que o de entrada de talentos. Então, o sistema de avaliação de desempenhos, de feedback, de comunicação constante, é muito importante para o momento que você precisa tomar uma decisão mais difícil, que é um corte, que é uma reestruturação. E, nesse momento, né, mesmo assim, você preparar a liderança, né, a comunicação tem que ser muito bem efetiva, né, e você tem que lidar com esse momento com compaixão, com seres humanos. Né? A gente vê muitas empresas que, na hora da bonança, dependendo do momento econômico, é tudo ótimo, é tudo maravilhoso, é tudo divertido, tudo faz sentido, e na hora, né, do aperto, essa mesma benevolência não é vista. Né? Então, isso tem um impacto tremendo sobre a reputação dessas companhias. Né? Certamente, o jovem, o talento, vai pensar duas vezes naquela empresa que há 5 anos falava, um dia eu vou trabalhar naquela empresa. E a gente vem observando, né, inclusive através dos estudos mais recentes da Randstad, o Work Monitor, por exemplo, que entrevista mais de 30 mil colaboradores no mundo, que os profissionais eles buscam não mais a marca, não mais o segmento, mas sim a identificação. Né? Ele se transpõe para dentro da companhia, a companhia invade o pessoal familiar. Né? Então, é muito importante que as empresas elas percebam isso, individualize, entenda a sua pluralidade. Porque, caso contrário, você vai se preparar para um momento, né, de euforia, né, de um momento muito bom, né, econômico, onde você vai contratar, você vai pôr o seu post, vai ser aquele post que todo mundo vai ter 20 mil aplicações, e depois você vai ter que fazer um movimento contrário. Então, você se preparar no modelo de gestão, com avaliações, com feedback, no momento de você fazer uma reestruturação, né, você tende a ter um resultado menos danoso para a sua marca empregadora. Ele nunca vai ser positivo. Né? A gente fala muito em demissão humanizada, com respeito. O
que é uma demissão humanizada? É uma demissão a qual você ouve o colaborador, você individualiza, você dá o espaço para que o colaborador se expresse, você tem o respeito, você, de alguma forma, possa auxiliá-lo nessa condução, nessa recondução no mercado de trabalho, e se interesse genuinamente naquele momento, o impacto que está tendo na vida daquela pessoa, né? Então, acho que esse momento que a gente vive, Bruno, também serviu para que a gente caísse um pouco na realidade em relação a esses momentos mais elásticos, né? Onde você tem uma grande entrada de talentos, logo depois uma saída. As empresas, esse momento mostra que as empresas estavam muito mais preparadas para navegar no mar calmo do que no mar revolto, né? Onde você tem que tomar decisões e medidas menos populares. Então, e você tem um processo contínuo de gestão, de comunicação. O colaborador que sai é impactado nesse momento, ele tende a ter um pouquinho mais de ciência do que está acontecendo, né? Pelo menos perceber o seu empregador com mais empatia e compaixão no momento de reestruturação. E nisso que você falou, acho que o termo aceleração talvez seja um dos mais usados durante a pandemia, né? Acabou gerando até muita empolgação. Acelerou em contratações, acelerou em tecnologias, já dentro desse cenário pós-pandêmico, com as empresas normalizando o seu ritmo, foi uma coisa, a famosa bonança depois da tempestade, né? E eu queria saber de você também, Diogo, dentro de todo esse processo do Employer Branding, como que as empresas podem, de forma efetiva, mensurar esse processo? Olha, como eu disse, é um caminho longo, é uma jornada longa. Eu acho que, acima de tudo, trabalhar com dados internos de talentos, com pesquisas, com indicadores, com People Analytics e tudo mais. É muito importante você ouvir, trabalhar, para você ter uma estratégia e fazer a manutenção de uma estratégia de Employer Branding. A temperatura tem que ser medida internamente. Não adianta eu pesquisar o que o mercado acha da minha marca empregadora, se aqui dentro o pessoal não está feliz, né? Então, qual a minha taxa de movimentação interna, por exemplo? Cada vez mais as empresas usam isso como uma alavanca de marca empregadora. Eu dou oportunidades internas, eu trabalho no RH, mas meu sonho é trabalhar numa área financeira. A empresa proporciona isso? Ela tem aprendizagem, treinamentos para que eu possa fazer essa movimentação? E o quanto que isso é efetivo? Eu mensuro isso, eu mostro para os meus colaboradores, olha, quantas das contratações vieram internamente, de áreas distintas, capacitação, quanto que a gente está capacitando os nossos colaboradores para o futuro. O futuro é muito incerto para as companhias, em termos de quais são as vantagens competitivas e as habilidades que eu vou precisar adquirir e reter na minha companhia para ganhar o jogo contra o meu concorrente. Então, eu preciso de dados, eu preciso traduzir isso em estratégia de pessoas, né? Então, quando eu começo a promover esse ambiente de movimentação interna, de treinamento, eu estou usando o soft skill que eu já tenho dentro de casa, trabalhando o hard skill para que eu consiga ter uma vantagem competitiva no futuro. E qual um grande aprendizado que a gente tem, né, de todo esse movimento recente, Bruno? As companhias aceleraram, como você falou, contrataram o melhor daquela empresa, o cara mais hábil daquele segmento. Mas será que eles contrataram as melhores habilidades interpessoais, comportamentais? Então, hoje as empresas falam muito tem o quiet quitting e o quiet hiring, né? Quer dizer, o quanto que eu vou tomar uma decisão realmente de trazer alguém de fora, eu ter certeza que o Bruno, o Diogo, ele não tem as competências necessárias, eu posso desenvolver para sentar numa cadeira interna. Então, a tomada de decisão, ela começa dentro de casa. E esses dados, né, e essas informações, essas tendências, acabam sendo uma grande alavanca, né, para o jovem talento que vê e olha e percebe a empresa dando esse valor. Ela falou, poxa, então quer dizer, se eu entrar nessa empresa, eu tenho o Bruno, que era de RH, foi para a área de contabilidade, migrou para a área de vendas e está usando suas habilidades
em várias áreas, né? Então, isso é employer branding, isso é marca empregadora, né? Ela começa, como eu disse no começo do nosso bate-papo, muito antes do onboarding e vai muito além do offboarding. Mas, acima de tudo, enquanto o colaborador está dentro de casa, né? As empresas elas precisam e devem olhar mais para dentro de casa, para o seu colaborador, promover, né, essa vantagem competitiva através dos seus talentos internos. É muito mais difícil você acertar, às vezes, uma contratação externa, né, por habilidades de hard skill, por exemplo, sem, ao menos, você entender a sua população, né, os seus talentos. Será que você tem essa habilidade interna? Será que você pode desenvolver? Né? Então, eu acho que esse é um dos grandes aprendizados aí desses movimentos mais recentes. Muito bom. Diogo, eu acho que Employer Branding rende uma conversa aí de 1 hora, 2 horas, 3 horas, bem mais do que isso, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Queria muito agradecer a sua participação. Poxa, muito ricos os insights aí que você trouxe para a gente. Eu agradeço também todo mundo que ficou com a gente até agora. Tenho certeza que, com certeza, vão sair aqui do Talks com muito mais conteúdo, muito mais conhecimento. Realmente um dia inteiro aí cheio dos mais variados assuntos, as mais variadas temáticas, profissionais de todos os ramos. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Fiquem mais um pouquinho por aí, a gente vai fazer aí o nosso encerramento. Não esqueça que esse ano ainda tem muito evento bacana aqui no Grupo Top RH. Continue seguindo nossas redes, nossos sites, para ficar a par de tudo. Tá bom? Obrigado aí pela participação, obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. E a gente se vê aí no próximo evento. E assim terminamos mais um RH Top Talks. Enfim, acabou, mas olha, o ano que vem tem mais. O Grupo Top RH e o Portal RH para você agradecem a cada um que acompanhou esse dia tão rico em conhecimento, trocas e inspirações. Todo este conteúdo estará disponível para você que se inscreveu até o dia 23 de junho para acessar aqui mesmo. Um obrigado especial também aos nossos patrocinadores, Good Habits, Infojobs, Revo, Udemy Business, Laços Corporativos e Bly. E o apoio da Atlas, Daniela do Lago, Get Abstract, Grupo Voito, Guia da Alma, Handtalk, HRBP Club, Profissas e o eFlow. Obrigado também ao pessoal da Event 3, da Base Técnica e do Blue Tree Transatlântico. Olha, enviaremos uma pesquisa via e-mail e é muito importante termos o feedback de cada um de vocês, ok? Já rolou aqui no chat, mas lembrando, os certificados serão enviados por e-mail somente aos que acessaram e assistiram ao evento hoje. Bom, nosso próximo evento online será o RH Top Sync, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto. Um congresso digital com a apresentação de cases que levaram marcas e profissionais à indicação do Top of Mind de RH deste ano. Valeu, galera! Um grande abraço e até mais!